A chave dos grandes mistérios. Parte 3. 6. O cenário. O cenário é o número da iniciação pela prova. É o número do equilíbrio. É o hieróglifo da ciência do bem e do mal. Quem procura a origem do mal procura o que não é. O mal é o apelativo da desordem do bem. É a tentativa infrutífera de uma vontade inábil. Cada um possui o fruto de suas obras, e a pobreza é somente o guilhão do trabalho. Para o rebanho dos homens, o sofrimento é como o cão pastor que morde a lã das ovelhas para recolocá-las no caminho. É por causa da sombra que podemos ver a luz. É por causa do frio que sentimos o calor. É por causa da dor que somos sensíveis ao prazer. O mal é, portanto, para nós, a ocasião e o comércio do bem. Mas, nos sonhos de nossa inteligência imperfeita, acusamos o trabalho providencial, por não compreender. Assemelhamo-nos ao ignorante que julga o quadro no começo do esboço e diz: quando a cabeça está feita, então esta figura não tem corpo. A natureza continua calma e realiza a sua obra. A relha não é cruel quando rasga o seio da terra, e as grandes revoluções do mundo são a lavoura de Deus. Tudo tem seu tempo. Aos povos ferozes, senhores bárbaros, ao gado, açougueiros, aos homens, juízes e pais. Se o tempo pudesse transformar os carneiros em leões, eles comeriam os açougueiros e os pastores. Os carneiros nunca se transformam porque não se instruem, mas os povos instruem-se. Pastores e açougueiros dos povos, tendes razão, portanto, em ver como inimigos aqueles que falam a vosso rebanho. Rebanhos que conheceis ainda apenas vossos pastores e que quereis ignorar seu comércio com os açougueiros. Sois desculpáveis por apedrejar aqueles que vos humilham e que vos inquietam ao falarem de vossos direitos. Ó Cristo! Os grandes condenam-te, teus discípulos renegam-te, o povo amaldiçoa-te e aclama teu suplício. Somente tua mãe chora, Deus abandona-te. Eli, lama sabachthani. 7. O setenário. O setenário é o grande número bíblico. É a chave da criação de Moisés e o símbolo de toda a religião. Moisés deixou 5 livros, e ela resume-se em 2 testamentos. A Bíblia não é uma história, é uma coletânea de poemas. É um livro de alegorias e imagens. Adão e Eva são somente tipos primitivos da humanidade. A serpente que tenta é o tempo que põe à prova. A árvore da ciência é o direito. A expiação pelo trabalho é o dever. Caim e Abel representam a carne e o espírito, a força e a inteligência, a violência e a harmonia. Os gigantes são os antigos usurpadores da terra. O dilúvio foi uma imensa revolução. A arca é a tradição conservada numa família. A religião, nessa época, torna-se um mistério e a propriedade de uma raça. Caim é maldito por ser seu revelador. Níode e Babel são 2 alegorias primitivas do déspota único e do império universal sempre sonhado desde então, empreendido sucessivamente pelos assírios, os medas, os persas, Alexandre, Roma, Napoleão, os sucessores de Pedro, o Grande, e sempre inacabado por causa da dispersão de interesses, figurada pela confusão das línguas. O império universal não deveria realizar-se pela força, mas pela inteligência e pelo amor. Por isso, a Níode, homem do direito selvagem, a Bíblia opõe Abraão, homem do dever, que se exila para buscar a liberdade e a luta numa terra estrangeira de que se apodera pelo pensamento. Tem uma mulher estéril, é seu pensamento, e uma escrava fecunda, é sua força. Mas, quando a força produz seu fruto, o pensamento torna-se fecundo, e o filho da inteligência exila o filho da força. O homem de inteligência é submetido a duras provas, deve confirmar suas conquistas pelo sacrifício. Deus quer que ele imole seu filho, isto é, a dúvida deve pôr à prova o dogma e o homem intelectual deve estar pronto a tudo sacrificar diante da razão suprema. Deus, então, intervém, a razão universal cede aos esforços do trabalho, mostra-se a ciência apenas o lado material do dogma é imolado. É o que representa o carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. A história de Abraão é, pois, um símbolo à moda antiga e contém uma elevada revelação dos destinos da alma humana. Tomada ao pé da letra, é um relato absurdo e revoltante. Santo Agostinho não tomava ao pé da letra o asno de ouro de Apuleu. Pobres grandes homens. A história de Isaac é uma outra lenda. Rebeca é o tipo de mulher oriental, laboriosa, hospitaleira, parcial em suas afeições, astuta e ardilosa em suas manobras. Jacó e Esaú são ainda os 2 tipos reproduzidos de Caim e Abel, mas a que Abel se vinga, a inteligência emancipada triunfa pela astúcia.
Todo gênio israelita está no caráter de Jacó, o paciente e laborioso suplantador que cede à cólera de Esaú, torna-se rico e compra o perdão de seu irmão. Quando os antigos queriam filosofar, contavam: nunca se deve esquecer. A história ou lenda de José contém em germe todo o gênio do Evangelho, e Cristo, desconhecido por seu povo, teve de chorar mais de uma vez ao reler esta cena em que o governador do Egito se lança ao pescoço de Benjamim dando um grito e dizendo: eu sou José. Israel torna-se o povo de Deus, isto é, o conservador da ideia e o depositário do verbo. Essa ideia é da independência humana e é da realeza pelo trabalho, mas é ocultada com cuidado, como um germe precioso. Um signo doloroso e indelével é imprimido nos iniciados. Toda a imagem da verdade é proibida, e os filhos de Israel velam, segurando o sabre em torno da unidade do tabernáculo. Ermore-se quem quer introduzir-se pela força na família sagrada e perecem com seu povo em consequência de uma falsa iniciação. Para dominar os povos, é preciso que o santuário já esteja cercado de sacrifícios e terror. A servidão dos filhos de Jacó prepara a sua libertação. Eles têm uma ideia, e não se acorrenta uma ideia. Têm uma religião, e não se violenta uma religião. São por fim um povo, e não se acorrenta um verdadeiro povo. A perseguição suscita vingadores. A ideia encarna-se num homem. Moisés levanta, o faraó cai e a coluna de nuvens e chamas que precede um povo livre avança majestosamente no deserto. O Cristo é o Pai e o Rei pela inteligência e pelo amor. Recebeu a unção santa, a unção do gênio, a unção da fé, a unção da virtude que é a força. Ele vem quando o sacerdote está esgotado, quando os velhos símbolos não têm mais virtudes, quando a pátria da inteligência está extinta. Vem para fazer Israel voltar à vida e, se não puder galvanizar Israel, morto pelos fariseus, ressuscitará o mundo abandonado ao culto morto dos ídolos. Cristo é o direito do dever. O homem tem o direito de cumprir o seu dever e não tem outro. Homem, tens o direito de resistir até a morte a quem quer que te impeça de cumprir o teu dever. Mãe, teu filho afoga-se. Um homem impede-te de socorrê-lo. Feres esse homem e corres a salvar teu filho. Quem ousará condenar-te? Cristo veio para opor o direito do dever ao dever do direito. O direito para os judeus era a doutrina dos fariseus. E, com efeito, pareciam ter adquirido o privilégio de dogmatizar. Não eram eles os legítimos herdeiros da sinagoga. Tinham o direito de condenar o Salvador, e o Salvador sabia que seu direito era o de resistir-lhes. O Cristo é a protestação viva. Mas protestação de quê? Da carne contra a inteligência? Não. Do direito contra o dever? Não. Da atração física contra a atração moral? Não. Não. Da imaginação contra a razão universal? Da loucura contra a sabedoria? Não. 1000 vezes não. Ainda uma vez. O Cristo é dever real que protesta eternamente contra o direito imaginário. É a emancipação do espírito que quebra a servidão da carne. É a devoção revoltada contra o egoísmo. É a modéstia sublime que responde ao orgulho. Eu não te obedecerei. O Cristo é viúvo. O Cristo é só. O Cristo é triste. Por quê? É que a mulher prostituiu-se. É que a sociedade é acusada de roubo. É que a felicidade egoísta é ímpia. Cristo é julgado, condenado, executado, e nós o adoramos. Isso se passou num mundo talvez tão sério quanto o nosso. Juízes do mundo em que vivemos, sede atentos e pensai naquele que julgará vossos julgamentos. Mas, antes de morrer, o Salvador legou a seus filhos o símbolo imortal da salvação, a comunhão. Comunhão. União comum. Última palavra do Salvador do mundo. O pão e o vinho repartidos entre todos, disse ele, é minha carne e meu sangue. Ele deu sua carne aos carrascos, seu sangue à terra que quis bebê-lo. E por quê? Para que todos repartam o pão da inteligência e o vinho do amor. Ó signo da união dos homens. Ó mesa comum. Ó banquete da fraternidade e da igualdade. Quando, enfim serás melhor compreendido, mártires da humanidade, vós que destes a vida para que todos tivessem o pão que alimenta e o vinho que fortifica, também não dizeis ao impor a mão sobre esses símbolos da comunhão universal, isso é nossa carne e nosso sangue. E vós, homens do mundo inteiro, vós a quem o Mestre chama irmãos, ó, não sentis que o pão universal é Deus? Devedores do crucificado. Vós todos que não estáis prontos para dar à humanidade vosso sangue, vossa carne e vossa vida não sois dignos da comunhão do Filho de Deus. Não o façais derramar seu sangue sobre vós, pois faria nódoa sobre vossa fronte. Não aproximeis vossos lábios do coração de Deus,
ele sentiria vossa mordedura. Não bebais o sangue do Cristo, queimaria vossas entranhas. Já é suficiente que ele o tenha derramado inutilmente por vós. 8. O número 8. O octonário é o número da reação e da justiça equilibrante. Toda ação produz uma reação. É a lei universal do mundo. O cristianismo devia produzir o anticristianismo. O anticristo é a sombra, é o contraste e a prova do Cristo. O anticristo já se produzia na igreja na época dos apóstolos. Aquele que resiste agora resiste até a morte, dizia São Paulo, e o filho da iniquidade manifestar-se-á. Os protestantes disseram: o anticristo é o Papa. O Papa respondeu: todo herege é um anticristo. O anticristo não é mais o Papa do que Lutero. O anticristo é o espírito oposto ao do Cristo. É a usurpação do direito pelo direito. É o orgulho da dominação e o despotismo do pensamento. É o egoísmo pretensamente religioso dos protestantes da mesmíssima maneira que a ignorância crédula e imperiosa dos maus católicos. O anticristo é que divide os homens ao invés de os unir. É o espírito de disputa. É a teimosia dos doutores e dos sectários. O desejo ímpio de se apropriar da verdade e dela excluir os outros. O de forçar todo o mundo a sofrer a estreiteza de nossos julgamentos. O anticristo é o pai que amaldiçoa ao invés de abençoar, que afasta ao invés de aproximar, que escandaliza ao invés de edificar, que condena ao invés de salvar. É o fanatismo odioso que desencoraja a boa vontade. É o culto da morte, da tristeza e da fealdade. Que futuro daremos a nosso filho? Disseram os pais insensatos: ele é fraco de espírito e de corpo e seu coração não dá ainda sinal de vida. Faremos dele um padre, a fim de que viva do altar. E não compreenderam que o altar não é uma manjedoura para os animais preguiçosos. Por isso, olhai os padres indignos, contemplei esses pretensos servidores do altar. O que é que dizem a vossos corações esses homens gordos ou cadavéricos, de olhos inexpressivos, de lábios cerrados ou escancarados? Escutai-os falarem. O que vos ensina esse ruído desagradável e monótono? Rezam como dormem e sacrificam como comem. São máquinas de pão, de carne, de vinho e de palavras vazias de sentido. E, quando se regozijam, como ostras ao sol, por estarem sem pensamento e sem amor, disse que tem paz de espírito. Tem a paz da besta e, para o homem, a do túmulo é melhor. São os padres da tolice e da ignorância. São os ministros do anticristo. O verdadeiro padre do Cristo é um homem que vive, que sofre, que ama e que combate pela justiça. Não briga, não reprova, difunde o perdão, a inteligência e o amor. O verdadeiro cristão é estranho ao espírito de seita. Ele é tudo para todos e vê todos os homens como filhos de um pai comum que quer salvar a todos. O símbolo inteiro tem para ele somente um sentido de doçura e amor. Deixa para Deus os segredos da justiça e só compreende a caridade. Vê os maus como doentes de quem é preciso ter pena e cuidar. O mundo com seus erros e seus vícios é, para ele, o hospital de Deus, e ele quer ser seu enfermeiro. Não se acha melhor que ninguém, apenas diz: enquanto eu for melhor, sirvamos os outros. Quando for preciso cair e morrer, outros talvez tomem meu lugar e nos servirão. 9. O número 9. Eis o eremita do tarô. Eis o número dos iniciados e dos profetas. Os profetas são solitários, pois seu destino é nunca serem ouvidos. Veem muito mais que os outros, pressentem as desgraças por vir. Assim, são aprisionados, mortos ou vilipendiados, são rejeitados como leprosos, ou deixam-nos morrer de fome. Depois, quando os eventos ocorrem, dizemos: foram essas pessoas que nos trouxeram desgraça. Agora, como sempre, na véspera dos grandes desastres, nossas ruas estão plenas de profetas. Encontrei alguns nas prisões, vi outros que morriam esquecidos em pardieiros. Toda a grande cidade viu algum cuja profecia silenciosa era girar incessantemente e andar sempre coberto de andrajos no palácio do luxo e da riqueza. Vi um cujo rosto resplandecia como o do Cristo, tinha as mãos calejadas e a roupa do trabalhador e moldava epopeias como a argila. Torcia juntos o gládio do direito e o cetro do dever e, sobre esta coluna de ouro e aço, inaugurava o símbolo criador do amor. Um dia, numa grande assembleia do povo, desceu à rua, segurando um pão que partia e distribuía, dizendo: pão de Deus, faze-te pão para todos. Conheço outro que gritou: não quero mais adorar o Deus do diabo, não quero um carrasco como Deus. E acreditou-se que ele blasfemava. Não, mas a energia de sua fé transbordava em palavras inexatas e imprudentes. Dizia ainda, na loucura de sua caridade ferida:
Todos os homens são solidários e espiam uns pelos outros, da mesma forma que se merecem uns aos outros. O castigo para o pecado é a morte. O próprio pecado é, aliás, um castigo, e o maior dos castigos. Um grande crime é apenas uma grande desgraça. O pior dos homens é o que se acredita melhor do que os outros. Os homens apaixonados são excusáveis, uma vez que são passivos. Paixão significa sofrimento e redenção pela dor. O que chamamos de liberdade é somente a onipotência da atração divina. Os mártires diziam: mais vale obedecer a Deus que aos homens. O menos perfeito ato de amor vale mais ao que a melhor palavra de piedade. Não julgueis, falai pouco, amai e agi. Um outro que veio disse: protestai contra as más doutrinas por boas obras, mas não vos separeis de ninguém. Restabelecei todos os altares, purificai todos os templos e estai prontos para a visita do Espírito do Amor. Que cada um reze seguindo seu rito e comungue com os seus, mas não condeneis os outros. Uma prática de religião nunca é desprezível, pois é o símbolo de um grande e santo pensamento. Rezar em conjunto é comungar na mesma esperança, na mesma fé, na mesma caridade. O signo não é nada para si próprio, é a fé que o santifica. A religião é o laço mais sagrado e mais forte da associação humana. E fazer um ato de religião é fazer um ato de humanidade. Quando os homens compreenderem, enfim, que não se deve discutir sobre coisas que se ignora, quando sentirem que um pouco de caridade vale mais que muita influência e dominação, quando todos respeitarem o que o próprio Deus respeita na menor de suas criaturas, a espontaneidade da obediência e a liberdade do dever, então, só haverá uma religião no mundo, a religião cristã e universal. A verdadeira religião católica que não renegará mais a si própria por restrição de lugares ou de pessoas. Mulher, dizia o Salvador à samaritana, em verdade te digo que virá o tempo em que os homens não adorarão mais a Deus nem em Jerusalém nem sobre esta montanha, pois Deus é Espírito, e seus verdadeiros adoradores devem servi-lo em espírito e em verdade. 10. Número absoluto da Cabala. A chave das Sefirotes, o verdogma ritual da alta magia. 11. O número 11. 11 é o número da força, é o da luta e do martírio. Todo homem que morre por uma ideia é um mártir, pois nele as aspirações do espírito triunfaram sobre os temores dos animais. Todo homem que morre na guerra é um mártir, pois morre pelos outros. Todo homem que morre miserável é um mártir, pois é como um soldado vencido na batalha da vida. Aqueles que morrem pelo direito são tão santos em seu sacrifício quanto as vítimas do dever e, nas grandes lutas da revolução contra o poder, os mártires caem dos dois lados. Sendo o direito a raiz do dever, nosso dever é defender nossos direitos. O que é um crime? É o exagero do direito. O assassino e o roubo são negações da sociedade. É o despotismo isolado de um indivíduo que usurpa a realeza e faz guerra por sua conta e risco. O crime deve ser sem dúvida reprimido, e a sociedade deve defender-se. Mas quem poderia ser justo o suficiente, grande o suficiente e puro o suficiente para ter a pretensão de punir? Paz a todos os que tombam na guerra, mesmo na guerra ilegítima, pois arriscaram a cabeça e perderam-na, e, tendo pago, o que podemos ainda reclamar? Honra a todos os que combatem bravamente e lealmente. Vergonha somente aos traidores e aos covardes. O Cristo morreu entre dois ladrões e levou consigo um deles ao céu. O reino dos seus é dos lutadores e se ganha a força. Deus dá sua onipotência ao amor. Gosta de triunfar sobre o ódio, mas vomita a tibieza. O dever é viver, nem que seja por um instante. É belo ter reinado por um dia, mesmo por uma hora. Mesmo que seja sob a espada de Damocles ou na fogueira de Sardanapalo. Mas é mais belo ter visto a seus pés todas as coisas do mundo e ter dito: serei o rei dos pobres e meu trono será sobre o Calvário. Existe um homem mais forte do que aquele que mata, é o que morre para salvar. Não existem crimes isolados nem expiações solitárias. Não existem virtudes pessoais nem devotamentos perdidos. Quem não for irrepreensível é cúmplice de todo mal. E quem não for absolutamente perverso pode participar de todo o bem. É por isso que um suplício é sempre uma expiação humanitária, e toda cabeça que é recolhida de um cadafalso pode ser saudada e honrada como a cabeça de um mártir. É por isso também que o mais nobre e o mais santo dos mártires podia, ao entrar em sua consciência, achar-se digno da pena que iria suportar e dizer, saudando o gládio pronto a feri-lo: justiça seja feita. Puras vítimas das catacumbas de Roma, judeus e protestantes massacrados por indignos cristãos, padres da Baía e dos Carmes, guilhotinados do terror,
realistas degolados, revolucionários sacrificados, soldados de nossos grandes exércitos que semeasseis as ossadas pelo mundo, vós todos que morresses com sofrimento, ousados de toda a sorte, bravos filhos de Prometeu que não tendes medo nem do raio nem do abutre, honra a vossas cinzas, paz e veneração a vossas memórias. Sois os heróis do progresso, os mártires da humanidade. Continua.